A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, muito bem-vindo ao nosso canal. Esse quem vos saúda é seu irmão em Cristo, Tiago, e hoje eu quero falar sobre o assunto, o que é um desviado, biblicamente falando. Antes de mais nada, eu quero te convidar a participar do nosso canal. Você que não está inscrito, inscreva-se e siga-nos para mais conteúdos. Todos os dias nós temos ensinamento bíblico da palavra, da sã doutrina e da verdade contida na Bíblia Sagrada. Eu quero aqui falar brevemente o que é, afinal de contas, um desviado. Desviado é aquele que se desvia, aparta, aquele que sai do caminho, aquele que arreda o pé, se afasta. É o mesmo que apostatar-se, abandonar a fé, abandonar o caminho da presença de Deus. Uma vez que Jesus disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É aquela pessoa que aceita caminhar com Deus, na presença de Deus, e por algum motivo e ocasião, ela tende a sair da presença de Deus. Ela está desviada. Prova disso, Tiago capítulo 5, versículo 19. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade. Tiago está dizendo para os irmãos que tem desviado da verdade, que se converta, que volte à presença de Deus. E o que é o termo desviado da verdade? É desviar da palavra da verdade, desviado da palavra da sã doutrina de Deus, da santificação do corpo, da alma e do espírito. Ou seja, eu fico observando muitos irmãos afirmar assim, não, irmão, eu estou um pouco afastado, eu estou um pouco desviado. Não, Mateus capítulo 5, versículo 37 diz, seja o vosso proceder sim, sim, não, não, que passar disso é procedência maligna. Não existe um pouco afastado, um pouco desviado. Ou você está na presença de Deus, no caminho de Deus, ou você está fora e desviado da presença do Senhor. Quais são os sinais de um desviado? Primeiro, falta de leitura e meditação na palavra de Deus. Ele não é mais aquele leitor assíduo, aquele homem, aquela mulher estudioso da palavra de Deus, já não tem mais interesse em se aprofundar no conhecimento e aplicar o conhecimento como forma de prática e obediência à palavra de Deus. Segundo, não tem mais vontade de orar, de buscar Deus em oração, não tem mais desejo de se relacionar com Deus por meio da oração. Terceiro, falta de comunhão com Deus. O desviado, ele não tem mais prazer em sentir a Deus, em cultuar a Deus, em se relacionar com Deus. Quarto, a falta também na congregação é um sinal de quem está desviado. O desviado, ele começa a faltar culto, ele começa a se afastar da comunhão com a igreja, já não participa da ceia, já não faz mais a obra de Deus, já não cumpre mais o voluntariado e o serviço do chamado de Deus. Ele está negligenciando a congregação e a obra de Deus. E também tem aquele desviado que está ali dentro da congregação, mas também não tem responsabilidade alguma com a oração, com a palavra e também com o serviço da obra de Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 21, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. Olha o que Paulo disse para Timóteo, que alguns que estavam dentro da igreja se desviaram da fé. Ou seja, não adianta estar dentro da igreja e estar desviado da fé da palavra, da fé da presença em Jesus Cristo, da fé na palavra e na verdade de Deus, irmãos. Judas foi um desviado. Atos capítulo 1, versículo 25. Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. Quem era Judas? Tesoureiro do ministério de Cristo, apóstolo, um dos 12 que estava no ministério de Jesus. Judas era íntimo de Jesus, mas ainda assim, a mente e o coração dele já havia se desviado e depois veio, consequentemente, a consumar o seu desvio. Ele se matou, ele tirou a sua própria vida e morreu. Aqui nós aprendemos que quem se desvia, não desvia da noite para o dia, mas começa aqui, na mente,
no coração. E já reparou que uma pessoa desviada, ela sempre vai dar desculpa? Ah, estou desviado, estou afastado, estou longe, estou fora da igreja, porque eu me entristeci com o irmão, com a irmã, porque me perseguiram, porque falaram mal de mim, não me cumprimentaram, não me deram oportunidade, ficaram enciumados. Irmão, Jesus disse: neste mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Paulo vai dizer também: nem a morte, nem a vida, nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, aflição, tribulação, perseguição não é motivo para desviar-se da presença de Deus. E por que as pessoas desviam? Simples, porque elas querem liberdade para pecar, liberdade para voltar às práticas do velho homem e tornar ao mundo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. E Demas, amando o presente século, me desamparou. Paulo está reclamando que Demas, que era cooperador da obra e do serviço de Deus, ele preferiu se apaixonar pelo mundo e abandonar, se desviar da presença de Deus. E quais são as consequências de um desviado? Depressão, angústia, tristeza e, detalhe, a sensação de uma falsa paz e alegria pelo pecado. Eu já ouvi pessoas dizer: ah, quando eu estava na igreja eu não era feliz, agora eu sou o que eu sou e eu estou feliz. Isso é uma consequência, um sinal de que o diabo coloca na mente daquela pessoa que agora ela está feliz, está em paz. Mentira! Não existe paz sem Jesus. A paz que o mundo dá é passageira, mas a paz que Deus dá, essa permanece para sempre e excede a todo entendimento. Um outro sinal: escravidão pelo pecado, e consequentemente o seu estado se torna pior do que antes. Mateus capítulo 12, versículo 43 e 45. Olha o que diz: e quando o espírito imundo, tendo saído daquele homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra, então ele diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os seus últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Ou seja, a pessoa foi liberta, a pessoa foi salva, foi santificada pela palavra, lavada pela palavra, lavada pelo sangue de Jesus. Aí depois sai da presença de Deus, ela se desvia. E o que acontece? Aquele espírito que foi expulso, ele vem e traz consigo mais 7 demônios para entrar naquela pessoa e fazer daquela pessoa escrava, 7 vezes pior do que antes. Se ela era prostituta, ela vai se prostituir muito mais. Se ela usava drogas, vai se afundar muito mais nas drogas. Se ela era uma pessoa vaidosa, amava as vaidades desse mundo, a luxúria, a sensualidade, ela vai se entregar muito mais à vaidade do que antes. Então, meus irmãos, quem está em pé, cuide para que não caia e não saia da presença de Deus por nada, porque Deus é quem nos sustenta. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz e até uma outra oportunidade, Deus permitindo.